Olá, seja bem-vindo ao Ctrl Shift N, o programa em áudio do Guia Anônima. Eu sou Afonso da Silva e o assunto de hoje é OSINT e informações expostas na internet. Algo que vem acontecendo cada vez mais, porque as redes sociais vêm se popularizando e o povo gosta de colocar um monte de dado pessoal nos seus perfis de várias redes diferentes. Para a gente iniciar, precisamos entender o que é o OSINT. O OSINT nada mais é do que o Open Source Intelligence. E, basicamente, ele refere-se a todas as informações que podem ser coletadas de maneira pública. Ou seja, se você tem lá no seu perfil do Facebook ou do Instagram as informações dizendo que você trabalha na empresa X ou estuda na faculdade ou na escola Y, se alguém for fazer algum tipo de OSINT da sua pessoa, né, do seu nome, do seu CPF, de quem você é, vai conseguir obter esses dados porque você mesmo colocou esses dados lá. E muitas das nossas informações, elas acabam sendo divulgadas na internet por nós mesmos de maneira muitas vezes despercebida. Por exemplo, tirar uma foto e publicar no Instagram com a localização aplicada. Por muitas vezes você pode estar na sua casa, por exemplo. Você pode estar no seu trabalho, por exemplo. Então, caso você seja alvo de alguém que queira obter informações sobre você, essa localização dentro dessa imagem pode ser o suficiente para fazer algo contra a sua pessoa. Então, acaba que você mesmo divulga as informações necessárias para que você seja encontrado por alguém. Uma outra coisa que é bastante comum são descrições sobre você mesmo de forma exacerbada nas redes sociais. Como, por exemplo, na bio do Instagram, dizendo a sua idade, dizendo onde você mora, onde você trabalha, onde você estuda, com quem você namora e assim por diante. Também como o perfil no Facebook, LinkedIn ou alguma outra rede social que contém também todas essas outras informações. Muitas vezes a gente consegue verificar pelas redes sociais informações que acabam sendo cada vez mais sensíveis, como por exemplo uma foto de um pai buscando um filho na escola, ou uma foto de você saindo do seu serviço numa sexta-feira. Isso acaba trazendo informações bem interessantes para alguém que queira fazer alguma coisa, como por exemplo, onde o seu filho estuda ou mais ou menos qual horário que você sai do seu emprego. E aí é possível fazer com que dados sejam interconectados, como onde você trabalha, qual rota você faz até o seu trabalho, que hora você trabalha, quais dias da semana você trabalha. E assim obter informações que são até intrínsecas. Por exemplo, se você mora sozinho e posta isso nas redes sociais, ou posta isso em algum lugar e trabalha de segunda a sexta, das 8 às 18, e tem que pegar um trânsito, um ônibus, uma condução para voltar para casa, isso significa que você vai ficar fora de casa aproximadamente das 7 da manhã até as 7 da noite. Ou seja, a sua casa está lá sozinha, sem ninguém para cuidar dela. E dependendo da localidade da sua casa, que talvez você tenha postado na sua rede social, você pode ser um alvo de um roubo, de um furto, ou até mesmo de um sequestro relâmpago, quem sabe. Ou outras coisas até envolvendo aí o mundo digital e não o mundo físico. Como o Pix. Hoje o Pix é extremamente popular e a forma de pagamento que eu acredito que ainda seja, que acredito que seja na realidade, a forma de pagamento mais utilizada. E muitas pessoas utilizam chaves Pix que podem ser informações sensíveis como um número de telefone ou até mesmo o CPF. O e-mail também, já vi bastante. E tudo depende, é claro, com quem você compartilha isso. Se o seu número de telefone é uma chave Pix e você compartilha isso com amigos, com familiares que já têm o seu número de telefone, isso não necessariamente é um problema. Agora, o problema vem quando você vai pedir um Pix na internet para alguém, por exemplo, e coloca lá o seu número de telefone como chave. E aí você acaba recebendo ligações de robô, ligações de golpe e tentativas de acesso às suas redes sociais, porque dá para fazer login, por exemplo, no Instagram com número de telefone, dá para fazer o login no Uber com número de telefone, no iFood com número de telefone e assim por diante. Então, o seu número de telefone hoje ele não é só um número de telefone, ele acaba sendo uma possibilidade de login para diversas redes sociais e diversas plataformas que podem possuir outras informações sobre você. Vamos supor aí que o seu número de telefone ele está cadastrado lá no aplicativo da Uber e que você usa uma senha muito porcaria. Vamos supor, né? Eu sei que, beleza, para logar no Uber precisa do SMS, né? Precisa dessa autenticação em duplo fator, entre aspas, mas se é possível fazer esse login com o número de telefone e com essa senha,
vai pedir o SMS, porém vai confirmar aquela senha que você utiliza, possibilitando assim o login em outras plataformas, como por exemplo o Instagram, que não necessariamente tem essa verificação, porque depende do usuário configurá-la. Então acaba que pode ter acesso aí ao seu Instagram, suas mensagens e tudo mais. O exemplo do Uber que eu dei pode ser aplicado no iFood, porque nesses aplicativos normalmente a gente cadastra cartão de crédito. Então o invasor ele vai ter à vontade ali o seu cartão de crédito para utilizar nessas plataformas. E o que pode ser bastante complicado, e tudo isso coletado de maneira pública, porque você mesmo divulga essas informações em suas redes sociais. Você mesmo dá todas as informações que um criminoso precisa para fazer algo contra você. Eu não estou dizendo que você precisa ficar totalmente anônimo, parar de postar coisas, ou parar de postar qualquer informação que possa levar a alguma coisa pública nas suas redes, mas tentar filtrar isso. Hoje as redes sociais elas já têm algumas ferramentas que permitem isso, como publicações apenas para amigos, ou a lista de melhores amigos nos stories, por exemplo. Então isso pode facilitar bastante a sua divisão de conteúdo do que é público e do que é privado. Do que é privado fica restrito àqueles seus amigos mais próximos, por exemplo. O meu questionamento para você agora é o seguinte: você por acaso já pesquisou alguma vez o seu nome no Facebook, o seu nome no Google, o seu nome no Bing, o seu nome em alguma rede social de busca, algum motor de busca, ou o seu CPF, por exemplo, para verificar se existe alguma informação pública sua por aí, jogada na internet? Então faz esse teste. Pega o seu CPF, joga no Google, pega o seu nome completo, joga no Google, verifica o que aparece. Coloca o seu e-mail na busca também, verifica o que aparece. Porque muitas vezes a gente tem as nossas informações vazadas em vazamentos públicos, em bancos de dados que são comercializados, ou até mesmo em algum tipo de amostra de vazamento de informação e acaba nem sabendo disso. Por exemplo, o LinkedIn, alguns anos atrás, se eu não estou enganado, em 2018, teve um grande vazamento de informações, o que comprometeu diversos usuários. Então, vai que você está nessa lista, né? Há pouco tempo aí a gente teve que o Pix recebeu, né? Teve um vazamento de algumas chaves Pix e como muita gente utiliza o CPF como chave Pix, acaba que os CPFs acabaram vazando. O Detran em 2019 também teve um grande vazamento de informações do Brasil todo, então quase todo mundo que tinha uma CNH habilitada naquela época teve as suas informações pessoais vazadas. Então vale a pena sim você dar uma pesquisada nas suas informações no Google e, caso encontre alguma coisa, tentar retirar ou tentar fazer essa mudança. O que pode acontecer também, e que acontece na realidade com muita frequência, é vazamento de informações que contêm um e-mail e senha, por exemplo. Então, vamos supor aí, você está cadastrado num joguinho online, esse joguinho sofreu um ataque e teve vazamento de dados. Vazou o seu e-mail e a sua senha. Só que essa senha você utiliza para diversas plataformas diferentes. Você coloca essa senha em todas as suas redes sociais, em todas as plataformas que você está cadastrado. Isso é um problema que pode ser solucionado com facilidade com você trocando as suas senhas e habilitando a autenticação em duplo fator. Mas com a mesma facilidade que você tem para fazer a alteração de senha, algum criminoso também tem essa mesma facilidade para conseguir esses dados sobre você e tentar logar nas suas redes por desatenção sua. Então, como essas informações elas ficam no público, elas ficam postadas na internet para qualquer um conseguir visualizar muitas vezes, acaba que você é um alvo, mesmo sendo indiretamente, você é um alvo, porque foi vazado ali o seu e-mail, foi vazado ali a sua senha e vão testar em cima disso Instagram, Facebook, TikTok, Tinder e assim por diante. Então, toma bastante cuidado, primeiramente, com as informações que você divulga em suas redes sociais e como você divulga elas, e, é claro, com as suas credenciais de login. Altere o tempo, de 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano, sei lá. Existem até profissionais que dizem que a hora de atualizar a sua senha é quando você não lembra mais quando foi a última vez que você alterou ela. Então, se você não lembra qual foi a última vez que você alterou a sua senha, eu recomendo que você altere ela para evitar problemas futuros e, por muitas vezes, problemas bem graves, como, por exemplo, ter aí uma conta de banco ou uma fatura de cartão de crédito estourada, né? Acho que não é legal, ninguém quer isso. Então, tome bastante
bastante cuidado com esses dados. Até mesmo porque hoje a gente tem várias ferramentas que facilitam o rastreamento de pessoas e facilitam ali que a gente consiga encontrar essas pessoas nas redes sociais. A gente tem o Sherlock, por exemplo, que é uma ferramenta que pesquisa usuários, né? Ele tem uma função de pesquisar usuários em redes sociais. Então eu pego um nome de um usuário, pesquiso, ele vai pesquisar em várias redes sociais para verificar aquele mesmo usuário. Eu pego o nome de uma pessoa, uma imagem, alguma coisa do tipo, faço essa busca e tento rastrear essa pessoa em todas as redes que ela está cadastrada, coleto informação de todas essas redes que ela está cadastrada, de todas as descrições, de todas as bios, de todos os sobres e todos os dados que estão contidos em fotos. Até mesmo porque é possível, com uma simples paisagem, uma foto de um poste ou até mesmo uma foto despretensiosa sobre a sua rua, descobrir onde você mora por meio até mesmo do Google Street View ou de ferramentas de metadados que permitem esse tipo de rastreio. Então, não acho que você está anônimo, que você está seguro, sendo que você utiliza essas redes sociais. Você pode sim ser rastreado. E o intuito aqui desse Ctrl Shift N não é te deixar paranoico, mas sim fazer com que você tenha o conhecimento dessas possibilidades e do que pode acontecer com a utilização exacerbada e a divulgação exacerbada de informações sensíveis na internet. Eu comentei do Sherlock, mas a gente tem outras ferramentas, uma bastante conhecida é o Maltego. O Maltego ele consegue fazer a coleta, consegue fazer a união de informações sensíveis sobre um usuário, sobre uma empresa, sobre um URL, sobre um perfil, sobre um link, sobre um e-mail ou um telefone. Então também é uma outra possibilidade de coleta de rastreio de dados. Acontece bastante aí, a gente vê de vez em quando nas redes sociais, pessoas que publicam informações extremamente sensíveis, tipo postar uma foto dentro da empresa, só que atrás dessa pessoa tem alguma senha anotada em algum papel, algum usuário que aparece na tela, algum sistema interno que aparece na tela de trás, alguma coisa do tipo, e isso faz com que uma empresa toda ela seja invadida. Também acontece no âmbito pessoal, né? Eu acho que foi no ano passado que algum político, acho que foi da Nova Zelândia, Inglaterra, alguma coisa do tipo, postou nas suas redes sociais um passaporte que ele estava viajando, só que ele esqueceu de cobrir as informações sensíveis, como o código de barra e os códigos desse passaporte. O que aconteceu foi que um usuário conseguiu, pelo site da empresa de aviação, trocar esse passaporte, cancelar aquele voo e colocar para mais tarde, ou alterar o destino, algo do tipo. Então, quando a gente posta alguma coisa na internet, como um ingresso de um filme, um ingresso de um show, um passaporte, alguma coisa do gênero, a gente sempre tem que atentar a cobrir as informações sensíveis, porque quando você posta, por exemplo, o ingresso de um show, ele possui um código de barra. Então eu posso, com Photoshop, com algum tipo de arquivo de edição de imagem, meio que falsificar esse ingresso, só que contendo nele o código de barra real, ou o QR Code real. Então, quando eu for entrar nesse show, eles vão ler o QR Code, eles não vão olhar o ingresso inteiro. E quando o QR Code for dado ali como verídico, eu vou conseguir entrar no show antes do que você. Então, você mesmo tendo o ingresso original não vai conseguir entrar porque eu já vou ter utilizado aquele QR Code e você que vai se passar pelo farsante. Então, esse é um problema que acontece de fato. Algumas pessoas é, acabam caindo nesse tipo de golpe criado por elas mesmas. Porque pra que você vai postar o ingresso do show, porra? Sei lá, se for postar cobre, não vejo muito sentido, mas se for postar cobre. Então, esses dados sensíveis, a gente sempre tem que tomar cuidado ao postar. Ainda mais quando a gente tem um perfil público, né? Ainda mais quando a gente está disponível para todo mundo na internet. O que pode ser bastante grave, né? O que pode ser bastante complicado. E uma dica aí para você que tem perfil em plataforma de relacionamento, como Tinder, Badoo, eu não sei se tem mais algum outro, deve ter, provavelmente. Toma cuidado com as informações que você vai estar colocando na descrição, né? Tem gente que coloca tudo, só falta colocar o CPF. Eu sou o Marcos, sou empresário, eu tenho uma Ferrari, eu moro na capital de São Paulo, tenho um filho de 8 anos chamado Oliver, estou separado há 2 anos, porém fui casado há 5 anos com a Ana Elise, advogada do Rio de Janeiro. Então,
Porra, amigo, calma. A descrição numa rede social, você não precisa colocar a descrição inteira. Você não precisa contar a história da sua vida, porque realmente só falta a pessoa colocar o CPF. Tem gente que coloca o salário na caceta da descrição do Tinder. Pra quê? Amigo, pra quê? Se o intuito é comer gente, você vai colocar o salário? Pra quê? Exi Qualquer um, né, na realidade, pode ir lá, baixar o aplicativo, criar um perfil fake e tentar te manipular por isso. Nessa brincadeira aí, que no ano de 2021, um jogador de vôlei da Itália caiu num golpe maroto e perdeu muita grana com um fake. Ele se relacionou durante anos com uma pessoa que ele nunca viu na vida, que ele nunca conversou por vídeo, apenas por voz. Ele deu muito dinheiro para essa pessoa e depois descobriu que era tudo uma armação, era tudo um golpe. Burrice dele? Provavelmente, porque se ele fizesse um OSINT, ele veria que essa pessoa era falsa, que essa pessoa não existia, que essa pessoa estava se passando por outra pessoa. Então, aí foi a falta de inteligência dele para fazer o OSINT, não para se defender do OSINT, né? Ele deveria ter feito um OSINTzinho simples ali para ter esses dados. Quanto ao OSINT, ele não está determinado apenas a pessoas físicas, né, a indivíduos. O OSINT ele pode ser feito em empresas, em sites, em registros, em logs, ele pode ser feito em tudo. E é bastante interessante que você faça ele quando você estiver em busca de alguma coisa. Por exemplo, putz, eu vi aqui uma promoção muito legal num site, só que eu não conheço nada, nunca acessei esse site na minha vida, eu não sei se esse site é verídico, se ele é bom, se ele não é bom. O que eu deveria fazer? Você deveria fazer um OSINT sobre esse site. Pega o site, pesquisa na internet, tenta encontrar o CNPJ desse site, tenta encontrar da onde que vem esse CNPJ, se tem mais algum site cadastrado nesse mesmo CNPJ, quem é o dono do CNPJ, se é uma pessoa verídica, se não é, verifica as redes sociais desse site para ver se é uma rede social ativa, se tem comentário, se tem alguém falando alguma coisa sobre ele, reclame aqui, verifica avaliações do Google, avaliações do Facebook, avaliações de outras plataformas, como por exemplo o TripAdvisor. Então, sempre dá uma olhada em todos os dados disponíveis na internet sobre esse site para você não cair em golpe. Então, quando você verifica isso e vê que, putz, beleza, a rede social tem bastante comentário positivo. Eu vi aqui que os perfis que estão comentando nas fotos desse site, né, dessa rede social desse site, não são sempre os mesmos, são perfis reais, são perfis de pessoas reais, não são bots criados, né, pela empresa ali para cometer algum tipo de fraude. São perfis de pessoas. Essa pessoa que comentou aqui, ela tem um perfil desde 2018 no Instagram, compartilha bastante coisa, se comunica, comenta em outros lugares, recebe comentários também. É uma empresa que tem boas avaliações no Google, tem boas avaliações no Facebook, tem um score legal no Reclame Aqui, não teve nenhuma reclamação exacerbada, porque reclamações sempre existem, tenha em mente isso, né? Sempre vai ter alguém que teve ali a encomenda atrasada, sempre vai ter alguém que recebeu algum produto quebrado. Isso é normal, tá? Isso é normal, acontece nos menores, médios e maiores e-commerces do Brasil. Então, sempre que você tiver nessa dúvida, pesquise bastante. Veja todas as informações que estão na internet para o público e dê uma olhada a fundo sobre essa empresa para que você não perca dinheiro e compre aí um PlayStation e receba um tijolo em casa. Até mesmo porque, né, algumas vezes a gente encontra de fato boas ofertas em e-commerces pequenos que a gente não consegue encontrar em grandes e-commerces. Então, pode sim ser uma boa, desde que você verifique com, com exatidão de onde você está comprando. Então, é pesquisar de fato quem é aquela pessoa, quem é aquela empresa que está te tentando vender alguma coisa. Então isso dá para fazer aí tranquilamente com outros negócios, assim também como dá para fazer, sei lá, você foi chamado para uma entrevista de emprego, você está trabalhando, você foi chamado para uma entrevista de emprego para uma empresa, você não conhece essa empresa, você não sabe absolutamente nada sobre ela. Pesquisa. Dá um Google, pesquisa sobre ela, pesquisa nas redes sociais, verifica no LinkedIn, verifica quem já trabalhou nela e tudo mais, para ter uma noção de quanto tempo que as pessoas ficam nessa empresa, por que que elas saem dessa empresa, se quando elas saem da empresa, elas publicam alguma coisa positiva no LinkedIn, ou se elas não publicam nada e simplesmente saem. Então, dá uma olhada, porque por muitas vezes você vai conseguir ter pelo menos uma noção, né? Não cria um conceito, né? Não tem um preconceito sobre essa empresa
empresa pré-definido antes de ir para a entrevista, mas pelo menos para você ter uma noção ampla de como é mais ou menos trabalhar lá no ponto de vista do empregado. Porque a gente não tem esse ponto de vista quando a gente vai fazer uma entrevista, né? A gente não consegue ver o ponto de vista do empregado porque a gente ainda não foi contratado. Então, às vezes, a gente consegue entender esse ponto de vista pelas redes sociais da empresa, por muitas vezes, inclusive, o LinkedIn, que inclusive, né, é uma fonte riquíssima de informações. O LinkedIn, ele consegue trazer para a gente vários dados, não só de empresas, como também dados de pessoas, pessoas que trabalharam ali, pessoas que, putz, sei lá, esse cara aqui ele foi demitido da Google e agora ele está trabalhando no Skype. Daí ele vai sair do Skype a princípio, existem rumores para trabalhar numa startup própria. Mas esse cara foi envolvido aí em vários escândalos ao longo da sua carreira. Será que é legal trabalhar na startup que esse cara vai criar? Será que é legal estar dentro do time dele? Será que eu não vou me queimar no mercado? Então, essa pesquisa no LinkedIn, ela pode te ajudar em vários aspectos. A conhecer a empresa e também a conhecer um pouquinho mais sobre as pessoas. Aqui, o LinkedIn, o pessoal posta absolutamente tudo, né? O pessoal coloca lá o currículo da vida. Tá errado? Não, não tá. É uma rede social para isso. Mas deve-se tomar cuidado, porque por meio do LinkedIn, né, e o Ozint, também é feito alguns tipos de golpes, né? Alguns tipos de golpes também são feitos por meio disso. Então a pessoa vai lá na empresa, na página da empresa no LinkedIn, vê o quadro de funcionários, vê uma pessoa que é mais recente, acabou de entrar, ou alguém que tem um cargo baixo, ou alguém que está lá há muitos anos, mas não sobe de cargo, porque dá para ver pelo LinkedIn, e entra em contato com essa pessoa, a princípio insatisfeita, para tentar fazer algum ataque interno dentro da empresa, que são os insiders, né? Executar algum ransomware, roubar alguma informação, passar alguma informação sigilosa que possa auxiliar esse indivíduo a hackear a empresa ou a vender informações sigilosas para a concorrência, para o governo e assim por diante. Então, por meio do LinkedIn é possível rastrear algumas pessoas que podem ser interessantes para algum tipo de ataque de dentro para fora. Normalmente pessoas de cargo baixo, que estão há muito tempo na empresa, mas não sobem de cargo, estagiários, pessoas mais novas ou pessoas muito velhas que estão lá na empresa por indicação, por pena, sei lá. Então, acontece também do LinkedIn ser utilizado para esse tipo de coisa, não só para coisas benéficas, obviamente. E também, é claro, no LinkedIn, por ser uma rede social, algumas pessoas acabam compartilhando informações demais, deixando o telefone público, deixando o e-mail público para qualquer um, e aí você entra no perfil dessa pessoa e já pode começar a praticar algum tipo de golpe. Mandar phishing, mandar vírus por e-mail, ligar para a pessoa para tentar fazer alguma engenharia social. Então, é uma fonte riquíssima de informações para você utilizar para o lado positivo, mas também riquíssima para você utilizar para o lado negativo. Então, se a pessoa ela tem um comportamento padrão nas redes sociais de divulgar muita coisa, eu vou conseguir ver que, por exemplo, o Charles, ele trabalha na Microsoft do Brasil há 5 anos, só que ele não sobe de cargo há 4, ele subiu só uma vez de cargo, ele era estagiário, ele a princípio não recebe muito bem. O Charles ele posta um monte de coisa nas redes sociais, inclusive que está insatisfeito com a empresa. No LinkedIn dele eu consigo ver o telefone de contato e o e-mail corporativo dele. Eu acho que o Charles ele pode ser um alvo para algum tipo de engenharia social para a gente tentar hackear essa empresa por dentro, vamos dizer assim, né? Ou ele ser um insider, né? A gente pagar uma grana boa para ele ser o insider da empresa e executar alguma tarefa ali dentro. Então, basicamente, a gente consegue fazer uma coleta legal por meio do Facebook, saber ali mais ou menos onde o Charles mora, com quais são as pessoas da família dele, quem são os amigos dele, pelo Instagram também da mesma forma, pelo LinkedIn os contatos e quem sabe no Google a gente consiga encontrar um CPF, um CNPJ, uma data de nascimento, algum processo jurídico que o Charles está tendo, qual faculdade que ele está estudando, qual faculdade ele já estudou, quais são os possíveis planos dele para esse ano e tudo mais. Então, esse exemplo fictício, ele pode sim ser uma realidade. Inclusive no Guia Anônima, no YouTube, a gente já fez alguns conteúdos sobre Ozint.
E se você está assistindo, né, tá ouvindo isso daqui pelo YouTube, eu deixei nos cards. Então é só você clicar aqui no canto direito superior no card que você vai conseguir visualizar os conteúdos em vídeo que a gente já fez sobre esse assunto. Eu obtive vários dados sobre o Gabriel Brito, né, o Gabriel Brito da CryptoRoot, e exibi num vídeo e ele concordou com absolutamente tudo que eu falei. E ele também já criou um vídeo aqui para o Guia Anônima sobre esse assunto utilizando a ferramenta Sherlock. Então, pode ser bastante útil para você ter uma visualização de tudo isso que eu estou falando de uma forma um pouco mais técnica. Basicamente é isso. Toma cuidado com as suas informações, não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal do YouTube. Se você não está escutando isso aqui pelo YouTube, conheça o Guia Anônima no YouTube, que a gente produz conteúdo semanal ali, 2 vídeos por semana no mínimo. E se você quiser ouvir o primeiro Ctrl Shift N, a gente já tem uma playlist pronta aqui também, beleza? Então é isso, valeu e até mais!